Capítulo 3, seção 3, de derivadas de funções trigonométricas, exercício 37. Uma escada com 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Seja θ o ângulo entre o topo da escada e a parede, e x a distância do pé da escada até a parede. E aí ele faz uma pergunta aqui. Então, por enquanto, deixa eu colocar só uma ideia aqui da situação. Nós temos aqui o chão, nós temos aqui a parede. Okay. Então, a parede está aqui e aqui nós temos uma escada. Okay. Essa escada ela está fazendo um ângulo com a parede. Ele está dizendo aqui, né? Que é uma escada com 6 metros. Vamos colocar essa informação aqui. Uma escada, cadê? Aqui, uma escada com 6 metros, então aqui é 6. Eu não vou colocar a unidade de medida, não. Aqui é 6 metros. De comprimento está apoiado em uma parede vertical. Se θ é o ângulo entre o topo da escada e a parede. Então, vou colocar aqui o nome dele, θ, ok. E x, a distância do pé da escada até a parede. Então, o pé da escada está aqui, a parede está aqui, então essa distância aqui é x. Essa daqui é x, esse tamanho aqui. Okay. Se o pé da escada escorregar para longe da parede, com que velocidade x variará, ou estará variando, né, em relação a θ, quando θ for π sobre 3, ou seja, π é 180, né, então vai dar 60 em graus. Né? Então, o moral da história a distância do pé da escada até a parede, ela varia de acordo com esse ângulo. Se esse ângulo diminuir, então essa distância aqui está diminuindo. Né? O ângulo só diminui se essa distância diminuir, e o contrário, né? Essa distância só diminui se o ângulo diminuir. E análogo para aumentar. Okay? Então, o x ele pode ser visto como função do θ. O x pode ser visto como função desse ângulo aqui. Okay? E suponha que a escada comece a deslizar. Okay? Então, ela está deslizando. Então, significa que o meu x está aumentando. O meu x está aumentando à medida que o θ também está aumentando. E aí, o que ele pergunta é, se o pé da escada escorregar para longe da parede, com que velocidade x variará em relação a θ, quando o θ for 60 graus, né? Π sobre 3. Então, vai chegar um momento em que o θ vai ser 60 graus. Quando isso acontecer, qual que vai ser a velocidade desse tamanho aqui, x? Mas a gente tem que ficar esperto que é uma velocidade não com respeito ao tempo, do tipo o deslocamento, que é o ΔS dividido por ΔT. Nós não estamos falando sobre tempo aqui. Okay? É uma forma de falar, é uma velocidade com respeito a uma outra variável, que não é o tempo, é a variável que é o ângulo. Então, por isso que ele usa essa palavra que geralmente tem a velocidade angular, né? Mas a velocidade angular não é exatamente essa parte aqui. Né? A velocidade, geralmente, a gente fala sobre deslocamento em função de tempo. Né? Então, taxa de variação instantânea do deslocamento, né, da posição com respeito ao tempo. Então, ele está querendo, na verdade, uma taxa de variação dessa variável x com respeito à variável θ. Então, quando ele diz isso, vou até escrever aqui, ele está querendo, na verdade, uma taxa de variação. Isso aqui é uma taxa de variação instantânea, né? Taxa instantânea de variação, ou taxa de variação, da variável x com respeito a outra variável θ, com respeito a
θ, ok? Mas o que que significa isso? A taxa de variação dessa variável com respeito à outra. Isso aqui é exatamente, nós vimos lá nas interpretações de derivada, né? Tá lá no início de uma seção lá de derivadas, lá tem a parte que eu falei. Então, vai ser a derivada dessa variável x com respeito à variável θ. Então, eu vou encontrar x como função de θ e vou derivá-la, ok? E vou aplicar isso no momento que eu quero. Na situação onde eu falo momento, porque para lembrar de tempo, né? Mas na verdade é uma situação, né? Ok. Uma situação onde o ângulo é π sobre 3. Então eu calculo essa derivada e substituo no ponto π sobre 3, que é 60 graus. Então ele está perguntando isso aqui. Ok? Então é isso que ele quer, né? Se o pé da escada escorregar para longe da parede, com que velocidade x variará em relação a θ, quando θ for isso aqui. Beleza, então, dessa situação aqui, ele pede, nos é pedido quem? O x' de π sobre 3. Okay? Onde o meu x é um x de θ. Ok? Então, o que nós temos... Então, assim, essa é a interpretação, né, do problema. Né? A gente gasta um tempinho para interpretar e para descobrir o que está sendo pedido. Nesse caso, para responder, vai ser rápido, vai ser simples. Né? Então, eu só preciso calcular o x' no ponto π sobre 3. Então, o que eu tenho que fazer é colocar o x em função do θ. Eu tenho que encontrar uma expressão que envolva x e θ e isolar o x. Ok? Bom, eu estou assumindo que a parede forma um ângulo de 90 graus aqui, né? Com o chão. Isso significa que esse triângulo é retângulo. Então é possível eu relacionar esse ângulo com um cateto oposto e a hipotenusa, que é o seno, né? Então eu vou ter aqui que o seno do ângulo θ é o cateto oposto a ele, que é esse valor x, ok? Dividido pela hipotenusa, que é 6. Okay? Então, a partir daqui eu isolo o x em função do θ. Praticamente não tem conta a se fazer, né? X igual a 6 seno θ. Ok? Beleza, então o que eu preciso agora? Eu preciso calcular o x' de θ. Ok? Então vamos fazer desse lado aqui. Ó. Então o x' de θ é igual a... Mantenho 6, derivada do seno é o cosseno de θ. Então agora substituindo no ângulo que eu quero, então vai ficar x' de π sobre 3, né? É igual a 6 que multiplica cosseno de 60, né? Sobre 3. Cosseno de 60 é meio, né? Então isso aqui é igual a 6 vezes meio, que vai dar 3. Vou colocar a unidade de medida aqui. Qual que seria a unidade de medida? O ângulo aqui, bom, quem seria a unidade de medida? O x, que é um tamanho, bom, olha aqui a situação, né? Nós temos tamanhos aqui, e o tamanho da escada foi medido em metros, então essa unidade de x a gente vai colocar na mesma unidade de medida, então é x metros. E o ângulo θ, ele foi dado em radianos, ok? Então, se eu tenho x em função de θ, então vai ficar metros sobre radianos, né? A derivada, né? Então é metros sobre radianos. Então é 3 metros sobre radianos. Isso significa que ele vai estar numa velocidade com respeito ao ângulo que é aproximadamente para cada 1 radiano que ele tiver, que ele esticar, ele vai, para cada 1 radiano, né, que o ângulo se movimentar, se abrir, a escada vai ter deslizado por 3 metros. Mas essa aproximação só é boa, né, ela é melhor desde que a quantidade variada de ângulo é pouca, né? Então isso aqui é uma aproximação.
Mas essa aqui seria a velocidade, né? Do deslize com respeito à variação do ângulo. Beleza? É isso aqui. Isso aqui é problema de taxa de variação. A gente vai ter um capítulo exclusivo de taxa de variação e de taxas relacionadas também. Beleza. Ok. Agora nós temos que resolver alguns limites aí. Exercício do 40 até o 48, eu selecionei alguns aqui, né? Capítulo 3, seção 3, que é de derivadas de funções trigonométricas. Só para encontrar o limite, ok? Em todo esse bloco aqui, essencialmente nós teremos que nos recorrer a alguns limites especiais, dois limites especiais. Ok, esses limites especiais, eles estão nessa seção, eles foram explicados nessa seção. Talvez você já pegou, já os pegou a prova, ou então uma ideia geométrica da prova em sala de aula. Então aqui eu só vou colocá-los e o que nós vamos fazer é simplesmente tentar chegar a partir nessas expressões, nós vamos tentar simular algo desse tipo, para a gente poder usar o limite. Então esse aqui é o primeiro limite especial. Vou colocar um aqui. E nós temos um outro limite aqui, que é o limite quando x tende a zero do cosseno de x menos 1 sobre x, que vai dar zero. Zero. Esse aqui é o limite 2. Ok. Então, nós temos aqui o... Beleza? Então nós temos dois limites aqui e nós vamos ter que fazer continhas nos recorrendo a eles. Esse limite aqui ele está dizendo o seguinte, o primeiro limite. Seno de qualquer coisa, toda vez que a expressão que tiver no argumento do seno for a mesma que estiver dividindo o seno, e quando a variável que tende para o limite significar que o que está aqui dentro do argumento do seno for para zero, então esse limite aqui é 1. Então o que eu estou dizendo é que, por exemplo, poderia ter um 2 aqui, ó, um 2 aqui, um 2 aqui. Então eu teria que o que está no argumento do seno é o mesmo que está dividindo, e quando o x vai para zero, o que está no argumento do seno vai para zero, então o resultado é 1. Okay? Não é necessário que o que esteja dentro do argumento do seno e o que esteja dividindo seja a mesma coisa, mas é necessário que essa coisa seja o que esteja tendendo para zero. Okay? Isso aqui poderia estar tendendo para um número, e nós vamos ver isso num exercício, para um número diferente de zero, mas isso provocaria que o argumento do seno tendesse para zero. Aí beleza, então iria para 1 de qualquer jeito também. Okay? E coisa análoga aqui. Você vai ter cosseno de alguma coisa menos 1 dividido pela mesma coisa que está no argumento do cosseno. Se esse limite aqui tender para um certo local e isso implicar que o argumento está tendendo para zero, então o resultado é zero dessa expressão aqui. Beleza? Então nós vamos usar esses limites. Beleza? Então vamos para o 40. Beleza. Exercício 40 aqui. Bom, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que imitar
né? Aqui, ó. Nós temos que imitar aquela situação. E eu consigo imitar usando o seno. Então, por exemplo, eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o limite quando x tende a zero de quem? Vou passar um traço aqui. E para eu imitar aquele seno lá, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por... O que está dentro do seno é 4x. Quando x tende a zero, 4x também tende a zero. Beleza, então eu já tenho um seno de 4x. Eu vou fazer aparecer um 4x aqui embaixo também. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Um 4x aqui embaixo. Então vai ficar seno de 4x dividido por 4x. Só que, por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou ter a mesma coisa que está dentro do argumento do seno, está dividindo, e quando x está tendendo para zero, essa coisa está indo para zero. Então esse resultado aqui é 1. Só que eu não posso simplesmente dividir por 4x, porque isso alteraria a minha expressão. Então eu tenho que multiplicar tudo por 4x também. Vou deixar o 4x meio flutuando. Tem o número 1 aqui de baixo. Aqui, né? Então isso aqui corta com isso, volta tudo ao normal. Beleza, então foi só uma alteração que eu fiz. Por quê? Porque aí eu sei que esse daqui está tendendo para zero. Se eu for olhar aqui, ó, isso aqui está tendendo para zero e isso aqui está tendendo para 1. Então isso aqui tenderia para zero, a princípio. Okay? Mas eu vou fazer também algo parecido no denominador aqui. Então seno de 6x, eu vou fazer algo parecido aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o seno de 6x. Eu quero que apareça no denominador a mesma coisa que está aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, colocar 6x, ok? Porque aí, ó, tá igual e quando x tende para zero, o argumento tende para zero. Então isso aqui tende para 1. Só que agora, para não alterar, eu tenho que multiplicar isso aqui por 6x, ok? Então, beleza. Com essas alterações, o que eu posso fazer? Isso aqui está no numerador, isso aqui está no denominador. Eu posso chegar e simplesmente cancelar esse x com esse x aqui, né? Então, como é que ficaria a minha situação? Aqui. Eu teria... Vou separar aqui, vou fazer isso aqui um pouco mais devagar. Limite quando x tende a zero. Aqui na frente sobrou só quem? O 4/6. Ok? E aqui sobrou essas duas divisões ali, né? Sobrou aqui o seno de 4x dividido por 4x e o seno de 6x dividido por 6x. Ok? Beleza, então esse é o limite que eu tenho que resolver quando x tende para zero. Quando x tende para zero, ambos, 4x e 6x, tende para zero. Então isso aqui eu posso usar o limite 1, okay? E concluir que isso aqui vai para 1. Então, essa daqui vai para 1, estou fazendo isso aqui um pouquinho mais detalhado. Né? Essa daqui também vai para 1. Okay? Então, esse quociente está indo para 1 sobre 1, que é 1. Sobra só essa constante, 4/6. Ou seja, esse limite é igual a 2/3. Beleza? Então é isso aí. Então a gente tem que sempre recorrer àquelas duas formulazinhas, né? Uma forma de fazer. Beleza. Então agora é exercício 42. Exercício 42. Ok. Então, calcular o limite, ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, isso aqui é o... Bom, note que eu tenho cosseno de θ menos 1 e eu tenho um seno de θ, ok? Então, para o numerador, eu vou tentar... Ó, tá vendo? O cosseno de alguma coisa menos 1. Só falta dividir pela mesma coisa que está lá. Então, eu tenho que tentar simular essa. E eu tenho um seno de θ também. Eu teria que dividir por θ para tentar simular essa. Eu posso simular as duas também no mesmo limite. Okay? Então,
que é o que nós vamos ter que fazer aqui. Então, isso aqui é o limite quando θ tende a zero de quem? Aqui. Aqui em cima eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar assim, ó, cosseno, deixa eu colocar um pouquinho aqui mais na frente, então eu tenho que colocar assim, ó, cosseno de θ menos 1, ok? E aqui embaixo, isso aqui é o seno de θ. Então, para essa parte de cima ficar parecida com o anterior, com o limite 2, eu teria que simplesmente dividir aqui por θ. Ok? E para essa daqui ficar parecida com o limite 1, eu teria que dividir isso aqui por θ. Okay? Então, a princípio, o fato de eu dividir esse por θ e esse por θ acaba que não altera a minha expressão. Isso aqui não altera a minha expressão. Por quê? Porque imagina o seguinte, isso aqui é uma fração, isso aqui é outra fração, então eu estou dividindo duas frações, okay? Então a divisão dessas duas frações seria o quê? Eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou fazer aqui, mas eu vou apagar, ok? E, se eu fosse olhar só para esse limite aqui, se eu fosse olhar só para esse limite aqui, ó, eu teria aqui, ó, esse aqui é o limite quando θ tende a zero de quem, ó? Vou conservar a primeira, que é cosseno de θ menos 1 dividido por θ e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, que é θ dividido por seno de θ. Isso significa que eu poderia muito bem cortar aqui, né? Esse com esse aqui, e aí eu teria cosseno de θ menos 1 sobre θ, sobre seno de θ, que é exatamente isso aqui, ok? Ou seja, isso é igual a isso, ok? Então, eu não preciso multiplicar aqui para depois cortar. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, beleza. Então, nós temos isso aqui. Agora, note que esse de cima já é o limite número 2. Né? Já é o limite número 2. Só que aqui é θ, né? Lá. E o de baixo é o limite número 1. Né? Que a gente tem que ficar esperto que o θ ir para zero significa que os argumentos vão para zero. Então, beleza. Isso significa que o de cima está tendendo para quanto? Vou até colocar um parênteses aqui. Okay? Então, isso significa que esse de cima aqui está tendendo para zero e esse de baixo aqui está tendendo para 1. Esse daqui devido ao primeiro limite especial, esse aqui devido ao segundo. Então, nesse limite eu tenho uma razão, uma fração onde o numerador tende para zero e o denominador não. O denominador tende para uma constante. Então, isso aqui é zero. Ok? Beleza, então esse aí foi o 42, né? Então, essa é a ideia, né? Sempre recorrer àqueles limites. Exercício 44 agora. E agora fazendo um pouco mais de fluência, né? Isso aqui é quem? Isso aqui é o limite quando x tende a zero de quem? Eu tenho que imitar aqueles limites ali. Olha só, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu tenho esse seno de 3x multiplicado pelo seno de 5x. Eu vou separar isso aqui em duas frações. Ó, isso aqui, ó, vai ficar o seno de 3x aqui na primeira. Aqui vai ter um seno de 5x, mais para cá. Ok?
Então, note que quando o x tende para zero, o argumento do seno, que é o 3x, está tendendo para zero. E desse outro aqui também. Eu tenho um x ao quadrado. Então, eu vou distribuir o x, vou colocar um x daqui e outro x daqui. Já está nesse formato, no formato do limite 1? Não, porque o que está aqui tem que ser o mesmo que está aqui. Okay? Então, como aqui está 3x, então eu vou ter que colocar um 3 aqui. Ó. Beleza. Então, o argumento está tendendo para zero, tem a mesma coisa aqui embaixo, então isso aqui vai estar tendendo para 1. Só que eu tenho que compensar multiplicando por 3. E análogo aqui, vou ter que colocar um 5 e compensar multiplicando por 5. Okay? Para não alterar nada. Então, moral da história, essa parte aqui, olha, quando o x vai para zero, o que está dentro desses parênteses aqui, eles tendem para 1. Então, isso aqui tende para 1 e isso aqui tende para 1, devido ao primeiro limite especial. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 1 vezes 5 vezes 1. Ok? E é só isso. Beleza? Então, dessa vez nós nos recorremos apenas ao primeiro limite especial. E esse foi o 44. Exercício 46 agora. Então, calcular o limite. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Então, tem isso aqui. Então, tem isso aqui é o limite. Quando x tende a zero. Né? Como que eu vou fazer aqui? Eu tenho um x ao quadrado, olha. X tende a zero. Quando x tende a zero, o argumento do seno está tendendo para zero. Ok? Beleza. Então, só que para usar o limite, o que está dentro do argumento tem que ser a mesma coisa que está dividindo. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu tenho que fazer uma compensação aqui, né? X ao quadrado. Aqui é um x ao quadrado. Aqui tem x. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por x, porque aqui vai ficar x ao quadrado. Né? E aí, para isso, eu tenho que compensar multiplicando isso aqui por x. Ok? Então, isso aqui é o limite de x que multiplica isso aqui. Ó. Seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Quando x tende para zero, o argumento tende para zero, então isso aqui está no formato do limite 1. Então, isso aqui está tendendo para 1. Ok? Só que eu tenho um x multiplicando também, que varia com... Né, ele é justamente a variável de limite. Né? Ele está tendendo para zero, então isso aqui está tendendo para zero. Então, vou deixar até explícito aqui. Isso aqui é zero que multiplica 1. Ok? Então, um está indo para zero, o outro está indo para um número fixo, o resultado é zero. Deixei explícito porque se um fosse para zero e o outro fosse para mais ou menos infinito, aí seria uma indeterminação, a gente teria que trabalhar. Okay? Mas é zero e o outro é uma constante. Exercício 47 agora. Tá, só para nós calcularmos o limite. Okay. Beleza, vou pegar isso aqui. Então, nesse limite aqui, isso aqui tá completamente diferente, né, de qualquer um dos limites especiais, né? E além disso também, o x ele não está tendendo para zero. A gente tem que ficar esperto que, né, se tivesse simples, né? Se tivesse algo, por exemplo, né, ó, seno de x sobre alguma coisa que já tá o próprio x, né?
Mas o x tendência a um número diferente de zero, teria que ficar esperto com isso aqui, porque a gente, no caso aqui, era só jogar o π sobre 4 em cima e embaixo, daria um número que não é o número 1. Tem que ficar atento com isso também. Mas quando tiver assim, a ideia a se fazer é passar tudo para seno e cosseno, passar tudo para frações de seno e cosseno e simplificar o que der. Okay? Uma outra coisa que se poderia fazer, que se costuma fazer dependendo da situação, é fazer uma mudança de variável. Eu chamaria de z igual a x menos π sobre 4. Aí, quando x tende a π sobre 4, a minha z está tendendo para zero. Aí, eu isolaria aqui, olha, o meu x seria z mais π sobre 4. Aí, eu jogaria z mais π sobre 4 em cada x aqui, calcularia o seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma, daria uma coisa bem grande. Depois faria... Aí, depois que eu tentaria simplificar tudo, e na minha nova variável z, o limite estaria tendendo para zero. Seria uma forma bem extensa de se fazer, mas às vezes é a que dá para fazer. Mas nesse caso aqui, o que eu acho que seria útil aqui, antes de qualquer coisa, é passar tudo para seno e cosseno, em frações, né, por causa da tangente aqui, e simplificar tudo. E nesse caso aqui vai ficar simples, se nós fizermos isso. Eu não vou carregar essa... Tá, ok, vamos carregar aqui, porque não vai ter muito passo. Porque quando você tem muita coisa para simplificar, o ideal é você deixar a anotação de limite, simplificar tudo, aí no final passar um x tendendo a π sobre 4. Okay? Vamos fazer desse jeito, né? A gente fez vários limites lá na seção de limites desse jeito. Então, vamos trabalhar só com isso aqui, por enquanto. Então tem isso aqui, olha. 1 menos tangente de θ, seno de tangente de x menos cosseno de x. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a... Vou passar tudo para seno e cosseno. Então vai ficar seno de x aqui sobre cosseno de x. Seno de x menos cosseno de x. Beleza, vamos trabalhar isso aqui. Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... Tirando o mínimo aqui, vai ficar cosseno de x. Okay. Que multiplica... Cosseno de x dividido por 1, que multiplica 1, vai ficar cosseno de x menos seno de x dividido por seno de x menos cosseno de x. Okay? Então tem que simplificar isso aqui. Se eu tivesse carregado esse sinal de limite, eu teria que colocar o sinal de limite em cada igualdade. Okay? Isso que é melhor. E aqui a gente já consegue enxergar algo que vai simplificar. Né? Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui esse cosseno de x menos seno de x, né, para ficar igual aqui, né, eu vou colocar um menos em evidência aqui. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar ó, menos. E aí aqui vai entrar, eu coloquei o menos em evidência, então o seno vai ficar positivo, o cosseno negativo. Vou colocar o seno antes. Seno menos cosseno dividido pelo cosseno, okay, que multiplica isso aqui embaixo é uma fração no denominador, né, que está dividido por 1, então eu multiplico pelo inverso dele. Então isso aqui dá o quê? Então isso aqui dá 1 dividido por seno dividido por cosseno. Seno x é menos cosseno de x. Beleza. Agora eu posso simplificar. Então posso cancelar essa parte com essa parte aqui. Sobrou só 1 sobre cosseno de x. Então o resultado disso aqui
é igual a 1 dividido por cosseno de x. Então, toda essa... a gente começou daqui, né, que é a parte, que é a expressão que eu tenho que calcular o limite, e a gente fez umas continhas, nós simplificamos de 1 para 1 sobre cosseno de x. Agora eu vou mandar isso aqui quando x tende para π sobre 4. Né? Okay. Então, a partir daqui eu posso muito bem chegar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui, né? Então, ó, isso aqui é igual a isso. E isso aqui tende para alguma coisa quando x tende a π sobre 4. Aí que coisa é? Como não zero o denominador, quando eu substituo, então eu simplesmente substituo. Né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno de π sobre 4, que é a raiz de 2. Tem um menos 1 aqui, né? Tem um menos aqui, né? Menos. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui vai dar a raiz de 2, né? Menos raiz de 2. Vai ficar menos 2 sobre raiz de 2. Aí racionaliza. Vai ficar menos raiz de 2. Isso aí. Beleza? Então é isso aí. Então, note que nesse exemplo aqui, nós não usamos nenhum dos limites especiais nesse exemplo. Né? A gente simplesmente teve que simplificar e acabou que ele ficou muito simples. Okay? E aí, na substituição, não tinha nenhuma indeterminação. Exercício 48 agora. Esse exercício eu acho muito interessante porque ele trabalha exatamente o fato de que não é necessário que essa coisa que está tendendo para zero seja igual ao que está dentro dos argumentos. Basta que ela implique que o que está dentro dos argumentos esteja tendendo para zero. É precisamente esse exercício. Um exercício desse tipo. Então é só para encontrarmos o limite. Bom, então isso aqui é o limite quando x tende para 1. Okay? Note que quando x não está tendendo para zero. Okay? X não está tendendo para zero. Só que ele está tendendo para o número. Só que quando ele tende para esse número, o que está dentro do argumento do seno está tendendo para zero. Então, beleza, isso é bom. O que eu preciso fazer para eu simular o meu primeiro limite? Eu teria que montar uma expressão da seguinte forma. Ó. X menos 1, que é o que está dentro do argumento, eu teria que reproduzi-lo aqui embaixo, ó, x menos 1. Quando isso acontecesse, como o x está tendendo para 1, eu teria seno de algo que tende para 0 dividido pela mesma coisa. Aí isso aqui iria para 1. Então é isso que eu tenho que simular. Okay. Agora, aqui embaixo nós temos um polinômio. Né? E esse polinômio que está aqui embaixo, o polinômio de grau 2, ele tem duas raízes reais aqui, se a gente for ver. Né? x1 e x2. Né? O produto tem que dar menos 2 e a soma tem que dar o oposto de 1, né? Que é menos 1. Então vai ficar... Vamos ver aqui, menos 2 e 1. Positivo. O produto dá menos 2 e a soma dá menos 1. Então é isso aqui. Então, as raízes desse polinômio aqui são menos 2 e 1 positivo. Então, esse limite aqui, eu posso escrevê-lo da seguinte forma. Vou repetir aqui em cima. Vai ficar seno de x menos 1. Okay. Aqui embaixo eu teria que produzir um x menos 1, que eu colocaria um x menos 1 aqui em cima para compensar. Só que analisando essa expressão aqui, eu encontrei as duas raízes.
E aí eu posso fatorar esse polinômio de grau 2 no produto de dois polinômios de grau 1, né, que são x menos, que multiplica x menos. Né? E aqui nós vamos entrar as raízes. Okay? Então, uma das raízes é o menos 2. Então, uma raiz entraria aqui, o menos 2. Okay? Isso significa que, fazendo o joguinho de sinal já, eu teria aqui x mais 2. Okay? A outra raiz é o mais 1. Isso significaria que eu tenho que colocar aqui o 1, que é a raiz. Então fica x menos 1. E aí esse x menos 1 eu nem precisei produzi-lo para compensar, porque ele já estava embutido aqui. Okay? Então eu posso simplesmente pegar essa expressão, para não ter nenhum problema, para não ter nenhuma dúvida, eu vou separá-la antes. X menos 1, x tendendo para 1. Aqui eu vou ficar com 1 sobre x mais 2, okay, multiplicado por seno de x mais 1 dividido por x mais 1. Beleza? X mais 1 não, x menos 1. X menos 1. Então, beleza. Quando o x tende para 1, então o argumento do seno é o mesmo que está sendo dividido. Quando o x tende para 1, né, então ambos tendem para 0. Aqui já está no estilo do meu limite número 1, né, no limite especial. Beleza, então isso aqui está tendendo para 1. Então sobra só, basicamente, é o limite que der aqui. Né? Então isso aqui está tendendo para 1, quando o x tende para 1. Quando o x tende para 1, olhando só para cá, eu posso simplesmente pegar e substituir o número 1 aqui. Então vai ficar 1 sobre 1 mais 2. Okay? Então esse limite é igual a 1/3. Né? 1 sobre 1 mais 2. Beleza? Então é isso aí. Esses foram alguns limitezinhos que a gente pode fazer. Ok? Até mais. Valeu.